Meus amigos, na semana passada nós tivemos o 15 de outubro, o Dia do Professor, e eu imaginei que no contexto, né, do segundo turno da disputa pela presidência da República, né, que nós nos encontramos, esse contexto político também conturbado, de muita divisão, polarização, eu imaginei que essa data fosse ser utilizada pelos dois candidatos à presidência para poder expor um pouco das suas ideias, né, e também falar um pouco das suas realizações no tocante à educação, é, talvez um momento de acusações mútuas, né, de falar qual foi a principal falha do seu adversário, mas infelizmente o que nós tivemos por parte de ambos os candidatos foi umas duas frases de cada lado, no máximo, e no fim das contas, silêncio, né? Silêncio absoluto e vergonhoso, que mostra um pouco da displicência, da falta de preocupação de todos os governos brasileiros praticamente com a pauta da educação pública, né? Muitas pessoas têm a opinião de que governos populistas em geral tendem a não se preocupar com a educação pública porque desejam manter a sua população ignorante para poder manipulá-la melhor. Essa opinião não carece totalmente de fundamento, mas é um raciocínio um tanto esdrúxulo, né, e um tanto simplista. É preciso que nós tenhamos uma noção mais clara do que está acontecendo com a educação no nosso país, e por isso também eu comecei a refletir um pouco a respeito dessa temática, que eu acho que merece uma espécie de brainstorm. Eu sei que as pessoas aqui podem esperar que eu utilize esse canal para fazer propaganda contra o PT, mas não é o meu intuito, né? Eu não tenho aqui o objetivo de agir como militante, eu não sou militante, não sou um agitador, entendeu? Eu quero utilizar esse canal para suscitar reflexões maduras por parte de pessoas que eu já sei basicamente qual vai ser o comportamento delas nessas eleições, né? Então, eu não posso ficar me preocupando muito em qual vai ser o resultado eleitoral daquilo que eu digo, né? Isso é muito perigoso. É evidente, né? As 1.500, 2.000 pessoas que costumam acompanhar esse canal, que é basicamente esse o número de visualizações que meus vídeos costumam ter, eu conheço essas pessoas razoavelmente bem, eu conheço o meu público, e eu sei que 99% dessas pessoas vão votar em Bolsonaro, nessa eleição do dia 30, né? Então, eu não tenho esse tipo de preocupação, né? Eu não quero aqui evitar falar qualquer coisa de desagradável sobre o governo ou sobre a direita para espantar o perigo do voto no Lula. É uma questão também de senso das proporções. Eu sei que a grande maioria daqueles que me ouvem também são católicos, são de direita, por assim dizer, né? Conservadoras ou tradicionalistas. Então são pessoas que não vão, eu não vou exercer muita influência sobre elas nesse âmbito, né? Então acho que nós podemos aproveitar esse momento, né, para refletir um pouco sobre certas políticas públicas, né, sobre certas pautas, né, que são desconsideradas completamente. E no que diz respeito à direita brasileira, o que eu percebo é que são três falhas principais, né? A primeira delas é uma postura eminentemente reativa, né? Isso é muito perigoso. Você não pode esperar resolver um problema montando só uma espécie de represa, né? Ou de trincheira para se defender sem oferecer nenhuma alternativa, né? Então o que nós vemos são movimentos, militâncias, grandes esforços, às vezes de profissionais, de pessoas de grande valor, de grandes conhecimentos, mas atuando contra a disseminação da ideologia de gênero, né? Ou então contra a proibição do homeschooling, né? Ou então contra a figura de Paulo Freire, né? São coisas que mostram uma postura muito reativa, e nós precisamos lembrar que só se vence aquilo que se substitui, né? Então, nós precisamos ter um modelo a propor, né? E para isso é preciso que nós tenhamos já uma classe, né, de educadores, de pessoas, de profissionais da área de educação muito bem formada, muito bem estruturada e que tenha também uma vontade política, né? É muito difícil ver isso
na direita. Em grande medida por causa do segundo tópico que eu devo mencionar aqui, que é uma tendência que vem de um resquício, né, da ideologia liberal na nossa direita, né, de enxergar o Estado como essencialmente maléfico e como um obstáculo a ser vencido, né? Os liberais tendem a definir o Estado como um mal necessário, né? Isso não é verdade, aliás, isso é ontologicamente impossível, não existe mal necessário, né? O mal carece de consistência ontológica, o Estado é um bem, né? Ele pode se perverter quando ele não cumpre a sua finalidade fundamental. Você não pode dizer que o Estado é um mal, né? Isso nós observamos especialmente com a questão do homeschooling, né? Que, aliás, já adiantando, ilustra o terceiro problema, que é se concentrar em questões tópicas muito pequenas, e não é que são irrelevantes, tá? Pelo amor de Deus, eu sou um ardoroso defensor da educação domiciliar, acho isso muito importante que essas pessoas tenham esse direito, mas uma coisa é um direito, outra coisa é uma solução, né? E de maneira nenhuma o homeschooling é uma solução para a educação brasileira, né? E é aí que nós precisamos ter essa visão claríssima, né? A Igreja Católica sempre defendeu, né, a família e a Igreja como as duas instituições primordiais de ensino. Isso aí está exposto de maneira claríssima na encíclica Divini Ilius Magistri, né, do Papa Pio XI. Então, de 1929, se eu não me engano, quem tiver alguma dúvida a respeito do papel primordial, né, da família e do Estado, né, na educação, e não é só educação moral não, hein? Educação moral e religiosa, na educação como um todo, né? Quem tem alguma dúvida sobre isso, confira essa encíclica, né? É só depois que vem o Estado, como uma instância terciária, e ele tem essa obrigação de fornecer, de propiciar uma educação de qualidade, especialmente no que diz respeito ao Estado, para a formação do bom cidadão, né, e para a formação profissional. Mas a família, os direitos da família sobre a educação não se reduzem, né, à formação moral e religiosa, mas é especialmente essa, né, que é um direito, aí sim, exclusivo da família, né? O Estado não pode interferir nesse tipo de coisa. Agora, é interessante isso, né? Por causa dessa constatação, né, de um princípio, muitas pessoas partem desse princípio e vão direto para a prática, achando que, negando o papel que o Estado já tem como um fato consumado, que elas vão resolver alguma coisa. Não vão, né? Aqui cabe uma comparação com o Estado laico, né? A laicidade do Estado. Nós podemos ser contra o Estado laico quanto nós queiramos, mas, infelizmente, no Brasil e na maior parte do mundo, exceto nas ditaduras islâmicas, né, nas monarquias islâmicas, a laicidade do Estado é um fato consumado, né? Não adianta lutar contra isso, né? O que nós podemos fazer é tentar, aos poucos, uma infiltração, né, progressiva do espírito do cristianismo nas instituições. Então, seria uma cristianização das instituições que compõem o Estado, né? De modo a que ele se harmonize com os valores que são os da própria sociedade civil, né? Que é, na sua esmagadora maioria, cristã no Brasil. A mesma coisa nós podemos dizer em relação à educação. A educação ser monopolizada pelo Estado é um fato consumado no Brasil. Eu fui conferir os dados. Vocês sabem quantas famílias homeschoolers existem no Brasil? 7.500. Né? Aproximadamente 15 mil estudantes, né, que estudam em casa, né, educação domiciliar. Quantos estudantes matriculados nós temos no Brasil? 46 milhões, né, estudando em 178 mil instituições de ensino, né, escolas. Então, é óbvio que o homeschooling atende a menos, não é menos de 1%, a menos de 0,1% das crianças e adolescentes brasileiros. Então isso não é uma solução. Então investir energia, nós precisamos investir energia no direito dessas famílias de educarem seus filhos. Mas isso não é uma solução para a educação brasileira, não pode ser, né? Mesma coisa em relação
Eu mencionei o Paulo Freire, né? E a sua pedagogia do oprimido. Isso é um foco muito errado, porque a pedagogia do oprimido tem uma reverberação muito grande no plano internacional, né? E isso é mais uma rede de propaganda esquerdista do que qualquer outra coisa, porque em termos de qualidade, né, pedagógica, qualidade acadêmica, é uma furada. Isso já foi denunciado há muito tempo como uma espécie de, não vou dizer de lavagem cerebral, mas de engenharia social e comportamental, né? E muito fajuta. Então, é claro que ela não é respeitada, mas ela é muito utilizada no âmbito acadêmico. Então, estudantes de pedagogia, estudantes de licenciaturas, né, no Brasil têm muito contato com Paulo Freire. Mas em quantas escolas brasileiras a pedagogia do oprimido é utilizada? Uma pequena minoria, né? A grande maioria não. O Paulo Freire não está presente, né? Ele não participa da formação do espírito do que é a educação brasileira e, portanto, não é um problema a ser combatido como se fosse a questão primordial da nossa educação. Nós precisamos mudar o patrono. Eu sou a favor que se mude o patrono da educação brasileira, mas também não. Entende? Você está usando a sua energia, está gastando a sua energia no lugar errado. O mesmo problema nós podemos observar com a questão do movimento Escola Sem Partido, né? Que hoje eu acho que nem existe mais, né? Fundado pelo Dr. Miguel Najib. Um movimento, claro, que feito com muito boas intenções, né? E uma iniciativa muito louvável, mas que acabou não tendo muita eficácia porque partiu de uma espécie de ilusão liberal, né? Da neutralidade ideológica absoluta, que não é desejável e não é possível, né, na educação. Então, a ideologia ela entra um pouco como a matéria, né? E o conteúdo daquilo que é ensinado como a forma, né? Nós podemos dizer que ela pode... todo ensino, como toda comunicação humana, como toda situação social humana, existe um fundo ideológico ali, que é inevitável, né? E é isso que é denunciado pela esquerda, pelos marxistas. O que eles vão responder? Você não quer ideologia de esquerda, você quer ideologia de direita, não é escola sem partido, né? E que é verdade, quer dizer, é impossível fugir a esse fundo ideológico. O que você pode fazer é discernir, né, e equipar o estudante, né, com as ferramentas cognitivas necessárias para que ele seja capaz de discernir o que é essa ideologia que está no fundo e ficar só com aquilo que é realmente o conteúdo a ser ensinado, a ser aprendido, né? Mas carregar a ideologia é inevitável, né? E outra coisa, você também acaba querendo policiar a classe dos professores, né? Isso não funciona também, né? E é também, mais uma vez, se concentrar em um problema que não é tão grande quanto a direita, a maior parte da direita imagina, né? Se você lê os blogs, né, as páginas, os canais do YouTube, né, de direitistas brasileiros, a maioria vai passar a impressão de que os estudantes estão nas escolas sofrendo lavagem cerebral, uma coisa terrível, que os professores fazem doutrinação comunista. E isso não é verdade, né? Não é verdade. Tanto nas escolas públicas como nas privadas, é apenas uma pequena minoria de professores que se dedica a fazer essa porcaria, né, com as crianças. Mas realmente não é o problema principal na educação no Brasil, não é ideologia nenhuma, né? O problema são dois. Em primeiro lugar, questões materiais mesmo, né? É a carência absoluta, né? Não é falta de investimento, que dinheiro se investe, mas é como esse dinheiro vai chegar e como ele vai ser bem utilizado. Então você tem realmente uma classe de professores desvalorizada, recebendo salários miseráveis. Você tem estudantes que não têm incentivo para ir à escola, tem um problema gravíssimo de evasão escolar, isso piorou durante a pandemia, né? As estatísticas de 2020, né, mostram que a geração nem, ou seja, não estuda nem trabalha, creio que é entre 18 e 24 anos, né, de idade, é de 35%. Né? Então, pessoas jovens que poderiam estar na universidade ou terminando o ensino médio,
completando a sua educação, ou trabalhando, que não fazem uma coisa nem a outra. Né? Então, é evidente que isso aí é um problema gravíssimo que tem que ser resolvido e no plano dos problemas práticos. E como se resolve isso? Com o Estado. Né? Então nós precisamos parar com esse preconceito contra o Estado que existe, esse preconceito de origem liberal e não católico, né? Que existe em boa parte dos católicos, dos cristãos brasileiros. Né? A preponderância da família na educação é muito importante, mas o Estado já tomou as rédeas. Então o que você pode fazer? Você pode melhorar a situação usando o Estado como instrumento para isso. Né? Mas no que diz respeito à carência material, então seria uma preocupação principalmente com a base. Né? É a metáfora que utilizou recentemente o presidente Jair Bolsonaro, né, no debate. A educação é como um edifício que você precisa investir na base. Né? Então a educação básica seria a prioridade. O problema é o seguinte, é que essa metáfora é muito ruim. E por mais que seja necessária uma atenção à educação básica, nós temos também com a educação o fenômeno oposto. Porque a educação ela é a passagem de conhecimento de alguém que sabe mais para quem sabe menos. Então não é como erguer um edifício, mas é como iluminar um edifício. Né? Como iluminar uma estrutura que está na escuridão, nas trevas. Né? Nós podemos usar a imagem, eu estou pensando aqui agora, né? Vai ficar meio esdrúxulo, mas como um objeto afunilado, né? Que vai sendo iluminado dos compartimentos maiores até os menores, e para cada um deles parte da luz se transmite e parte não. Né? Até você chegar no último. Então, você chega na ponta de cima, não de baixo. Então, a educação, em certa medida, é um edifício que se constrói de cima. Né? Daí a importância da elite intelectual. Né? Quem já conhece o trabalho do Olavo de Carvalho sabe que falava muito da importância disso, está certo. Né? Estava certo. De fato, é preciso que haja, né, uma elite, né, de profissionais maximamente qualificados que possam, né, de cima, ir iluminando vários setores da sociedade. Né? E na educação também se faz isso. A formação de professores tem que ser feita por outros professores mais qualificados ainda. Daí a importância altíssima, né, de parar de enviar os nossos estudantes para fazer bolsas no exterior, porque isso aí é programa globalista, né, isso aí vem do senhor Henry Kissinger, né, a ideia de formar lideranças políticas nos países da América Latina, levando-os para estudar no exterior, em universidades norte-americanas. Eles voltam com a mentalidade pró-americana, a mentalidade liberal, e se tornam lideranças pró-americanas e pró-globalistas aqui no Brasil, né, e na América Latina. Então não temos que ficar mandando estudantes daqui para fora, né, que é o que se chama de fuga de cérebros. O importante é trazer profissionais qualificados de fora. Né? O governo brasileiro deveria investir em trazer os melhores professores universitários do mundo, né, dos países europeus, dos Estados Unidos, para o Brasil. Né? Para que eles possam formar uma elite universitária, essa elite possa formar também uma classe de pedagogos, de professores, e esses sim vão exercer a sua profissão corretamente, né, com as crianças, com os adolescentes. Então é muito importante, né, investir na formação, na qualidade, né, na parte de cima do edifício também. Né? Essas duas coisas são muito importantes. Mas nós não vamos conseguir vencer esse desafio, né, se nós não pensarmos na qualidade, né, e também na quantidade de estudo que é necessário. Né? É preciso que os níveis de todos os debates públicos no Brasil cresça muito. Né? Quem acompanha o mínimo, né, da política norte-americana, da política francesa, da política britânica, sabe que o nível dos debates públicos nesses países é muito mais elevado que o brasileiro. Né? Então, realmente é muito triste que a pauta de educação tenha sido completamente abandonada
né, nessas eleições e que só se concentra, às vezes, numa visão defensiva. Né? Não podemos continuar fazendo isso. É preciso que vençamos esse preconceito liberal, né, de não querer usar o Estado para as nossas finalidades, achar que o Estado é um mal e que nós temos que fugir do Estado. Mas se você foge do Estado, você está fugindo do inimigo que necessariamente vai acabar te pegando uma hora. Né? Ele é muito mais forte do que qualquer indivíduo ou do que qualquer associação de indivíduos. O Estado sempre vai ser mais forte do que isso. É o que acontece com as famílias homeschoolers. Né? Elas não conseguem competir com o Estado no quesito educação. O que fazem? Para facilitar a socialização e também a troca de experiências, né, entre famílias que praticam a educação domiciliar, o que está acontecendo agora é que essas famílias estão se juntando e fazendo pequenos colégios. Ou seja, já virou educação escolar. Né? Então, isso mostra um pouco da limitação essencial, né, de quem menospreza o Estado. Né? Não se trata aqui de estatismo, de idolatria do Estado. Muito pelo contrário. Né? É utilizá-lo para suas finalidades que são superiores ao próprio Estado. O Estado deve servir ao bem comum. Né? E nós, como católicos, sabemos também para o bem das almas. Né? E isso só é possível se você tiver um mínimo de domínio sobre a estrutura dele e puser ali as pessoas mais qualificadas. Né? E nós não podemos também esconder, né, a vergonha que foi. Me desculpem aqui os entusiastas do governo Bolsonaro, mas a vergonha que foi esse governo em termos de educação. Né? A sequência desastrosa de ministros da educação que nós tivemos. Né? Gente, fala sério. Né? Me desculpem, mas realmente a ideologia parece que dominou tudo. Tanto se falou da ideologização, né, do serviço público, né, e do aparelhamento por parte da esquerda, e quando a direita chega ao poder, ela ideologiza mais ainda. Né? Os resultados na educação brasileira do governo Bolsonaro são péssimos. Né? Sinto muito em informar vocês. Então, assim, se nós não queremos entregar, né, essa estrutura para alguém que tem intenções muito piores, né, que é colaborar, né, que o programa do PT é esse. Né? O programa do PT para a educação é todo tirado das fundações internacionais e da ONU. Né? É o programa de engenharia social mesmo. Não é nem de ensino de ideologia, né, muito menos de lavagem cerebral, mas é manipulação comportamental. Né? Quem quer saber do que eu estou falando, leiam o livro do Pascal Bernardin, né? Maquiavel Pedagogo, uma obra sensacional, que mostra diversas técnicas, né, de manipulação comportamental, cognitiva, né, que estão sendo utilizadas, né, nos programas de educação referendados pelas organizações internacionais. Então, se nós queremos evitar isso, se nós queremos evitar a desgraça que é a geração que nasceu depois do ano 2000, mais ou menos, as pessoas que têm até 22 anos, né, que são cada vez mais incapazes, cada vez mais tendendo, né, ao vício em drogas, ao vício em remédios. Né, pessoas que... Bom, eu posso dizer isso na minha experiência pessoal, eu conheço dezenas, talvez centenas de pessoas dessa faixa etária. E assim, eu acho que 80% ou 90% delas sofrem de depressão. Muitos são suicidas em potencial. Muitos passam metade da vida vegetando. Pessoas que não conseguem fazer nada, né? Que são escravas dos próprios desejos, cheias de taras, cheias de vícios, né? Com um QI muito baixo. Né? Isso é engenharia social, gente. Isso tudo são mecanismos de manipulação psicológica. E se nós queremos salvar a geração seguinte disso,
Nós precisamos mudar a educação brasileira e precisamos de profissionais qualificados, não só que fiquem fazendo uma trincheira. Admiro muito o trabalho dos profissionais dessa trincheira, dessa represa, melhor dizendo. Mas nós precisamos de algo mais do que essa represa, né? Como eu dizia, só se vence o que se substitui. Né? Então é preciso um grupo de mentes qualificadas, né? De pedagogos qualificados, que possam elaborar um plano robusto para a educação brasileira. Do contrário, essa geração que agora está na adolescência, na juventude, vai ser piorada na próxima. Entendeu? Então o pessoal que está nascendo agora, quando começar a ser educado, se a educação brasileira não tiver melhorado, não tiver mudado, a próxima geração vai ser pior ainda. E aí lamento informar, vai ser coisa muito pior do que Lula que vai ser eleito por aí. E aí o que vai estar no poder é desgraça após desgraça. Então precisamos investir os nossos esforços, o nosso pensamento, não pensar muito na política eleitoral. Eu sei que é praticamente inevitável nesse momento ficar colocando muito pensamento nisso, mas de nós nos recolhermos, né, nos reunirmos e elaborarmos programas, pensarmos, né, em alternativas viáveis, reais. Não adianta também, né, ficar pensando em afirmações abstratas de princípios que são importantes, né, mas de modelos que nunca vão ser aplicados. Né? Tem gente que usa como modelo Hugo de São Vítor, ou a escolástica, ou as artes liberais, né, o trivium e o quadrivium. Tá, isso não vai ser usado, não adianta. Né? É preciso pensar em formas de adaptação a esses modelos que se encontram no passado recôndito, né? Ou então a Ratio Studiorum, né, dos jesuítas, dos colégios dos jesuítas. Isso tudo precisa ser adaptado. Né? Então não adianta sair brandindo, né, esses princípios, esses modelos de excelência, mas infelizmente sob esse aspecto caducos e que não vão ser utilizados. Né? Pensemos sobre a educação no Brasil.